com pulseira eletrónica. Acontece esta semana o 3º Congresso Internacional de Delinquência Juvenil. A parceria entre a Universidade Católica e a União Meridianos organiza este ano em Portugal um encontro que irá reunir especialistas nacionais e internacionais neste debate. Rodrigo Queiroz é meu convidado, Queiroz e Mel, é meu coordenador da área de Ciências Psicopedagógicas da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica e também investigador da mesma universidade. Olá, bom dia. Bom dia. Que congresso é este? O que é que vão discutir? Quais são as novidades? Este é um congresso que nos entusiasma muito podermos ter em Lisboa e na Universidade, que é um congresso sobre um tema que muitas vezes acaba por passar despercebido na sociedade portuguesa, que é o tema de como a sociedade reage à delinquência juvenil. No fundo, nós vamos estar a estudar não só as causas da delinquência juvenil e como prevenir, mas acima de tudo, como é que nos organizamos enquanto sociedade para reagir à delinquência juvenil. Como é que funcionam os centros onde os jovens estão a cumprir medidas de segurança, como podemos criar aqui dinâmicas positivas que nos ajudem a ultrapassar este flagelo que é a delinquência juvenil. Quando falamos em delinquência juvenil, falamos em que faixa etária? Estamos a falar em crianças menores de idade, que são aqueles a quem são aplicadas estas medidas de segurança e, portanto, estamos a falar, no fundo, do conceito de reeducação. Este é um congresso internacional, presumo que também vão falar de experiências estrangeiras a esse nível. Vamos ter, de facto, peritos de todo o mundo. Estamos, aliás, agora ao final da manhã, teremos um especialista da Tavistock de Inglaterra a explicar-nos várias experiências que fizeram por esse mundo fora sobre como combater as causas da delinquência juvenil e temos, essa eu diria que é a grande novidade deste congresso, que temos peritos também da OCDE a associar ao combate à delinquência a noção do well-being. E, portanto, vermos o jovem não apenas naquilo que é a componente criminal, mas mais na sua integração social e como criarmos bem-estar generalizado nas crianças e jovens que nos permitam evitar chegar-se ao ponto de ter que reagir à delinquência. O fenómeno da delinquência está estudado em Portugal ou ainda estamos um pouco atrasados nessa área? A delinquência juvenil? A Universidade tem, nos últimos 3 anos, talvez, desenvolvido uma linha de investigação importante ao nível dos centros onde estão esses jovens, exatamente com o objetivo de conhecermos melhor estas dinâmicas sociais. E quais são as principais conclusões? Sabe que, infelizmente, a primeira conclusão, e acontece noutros setores em Portugal, é a relativa ausência de dados. Portanto, há poucos dados para podermos ter uma investigação profunda, especialmente aquilo que nós temos salientado muito, e vamos também no Congresso falar, o que acontece a seguir. E, portanto, nós portugueses investimos na reeducação destes jovens e depois o que acontece, as taxas de reincidência, como é que eles reportam, como é que eles se portam depois, uma vez reintegrados. E, portanto, eu diria que aqui, como investigadores, o nosso principal foco é o que acontece a seguir e temos tido alguma dificuldade nos dados, mas é algo que se tem que ir trabalhando e este congresso serve também para isso. Mas há outros dados que eventualmente terão, que é, para já, que tipo de crianças, adolescentes, jovens, cai na delinquência? Esse quadro está feito em Portugal ou não? Sabe que nós temos aqui a resposta e o Congresso é sobre os jovens que têm medidas de segurança e, portanto, que vão para centro educativo. E pode-se perceber qual é a história desses jovens. Sabe que é muito engraçado que aí as dinâmicas da aplicação de medidas dependem muito também da área geográfica do delito. E, portanto, isto também é algo que nós estamos a iniciar agora o estudo, que é saber porque é que alguns tribunais... Porque é que alguns tribunais tendencialmente aplicam mais este tipo de medidas e outros tribunais não? Ou porque é que alguns casos de delitos chegam ao tribunal, de menores, já se sabe, e há outros delitos que nem chegam a ir ao tribunal de menores. Um bocadinho melhor o que é que estamos a falar aqui? Podemos ter um furto ou um roubo, portanto, onde haverá alguma violência e, num caso, pode o ato concreto chegar ao Ministério Público, ser apresentado ao juiz e, após um processo, ser aplicada uma medida a esse jovem. Pode um jovem noutra geografia do país praticar o mesmo ato, mas porque há outra resposta social a esse tipo de comportamento, porque há intervenção de outras entidades ao delito, mas pode não se chegar ao processo jurisdicional. E isso também é algo muito interessante percebermos, como é que em diferentes pontos do país há uma reação diferente, mais comunitária, mais judicial, há uma resposta diferente e criarmos essas capacidades de resposta é fundamental. Porque estes centros são a última hipótese, não é? Estes centros devem ser de último recurso. Só se vai mesmo para estes centros crianças completamente estruturadas, onde o seio familiar não lhes vai permitir mudar o rumo da sua vida, onde não há nenhum outro projeto de vida para eles na sociedade.
Sim, não. Então. Sim, e isso faz parte da nossa investigação. É verdade, a generalidade dos casos são casos mais borderline, casos mais difíceis, onde a resposta social não existiu já tanta vez que o jovem acabou por ter esta medida, mas também há muitos casos onde pode haver variação muito em função do hábito judicial, do hábito policial, do hábito social, apresentar ou não queixa, e isso é também um fenómeno muito interessante da justiça juvenil, que ainda está pouco explorado e que vamos explorar mais, que é o porquê, não só do ato do jovem, mas o porquê da resposta social variar tanto consoante a geografia. Temos uma concentração muito grande de jovens de Lisboa e Porto a quem são aplicadas medidas. Porquê? É uma questão cultural, será? Vão por aí em termos de investigação? Não cultural, mas social do meio envolvente, claramente. Exato, há social. fatores sociais da forma como as comunidades reagem muito importantes. Eu, dando um caso para que se perceba, mas muito simples, se o diretor da escola, porque todos estes jovens passam ou estão muito perto do espaço escolar. Se a escola tem respostas muito especiais para aquele caso, se calhar a própria escola organiza a reação social àquele comportamento delinquente. Se a escola não tem tempo ou capacidade para ter este tipo de acompanhamento dos jovens, então rapidamente saímos do muro da escola e entramos no muro da justiça, digamos assim. E portanto isso para nós, e daí o meu interesse pessoal como investigador, estamos a tentar cruzar estes vários meios onde o jovem está e pensar, por que não, concentrar na escola muito deste esforço preventivo, porque todos os jovens hoje em dia estão na escola, para evitar o recurso à justiça. Tem caído tudo cada vez mais na escola, não é? É verdade. Cada vez mais é a ausência dos pais por questões laborais, uma série de coisas. A escola acaba por ser o primeiro sítio onde a gente descobre problemas familiares, problemas económicos, problemas de delinquência. E sabe, são muitas coisas pedidas à escola, não é? São muitas coisas pedidas à escola, mas que a escola não se pode eximir de as tratar. Eu penso que aí em Portugal também temos, mas isso será outro congresso a refletir, não estamos a pedir aos professores. Tem que ser a escola enquanto organização, com outros técnicos, com outra abordagem, no fundo aí com a escola... Mas as escolas normalmente têm um psicólogo quando têm, não é? Quer dizer... Esse é um ponto importante e até no estádio em que está o país, é provavelmente, até do ponto de vista financeiro, mais barato prevenir a delinquência com técnicos na escola do que combater a delinquência com técnicos em centro educativo. É sempre mais barato. O problema é existir vontade política para mudar as coisas, não é? E sabe que é uma evolução importante e aí também cultural, e pensamos que o Congresso pode ajudar, trazendo pessoas de fora, também para se perceber que a delinquência juvenil estamos sempre a procurar um equilíbrio entre dois mundos, o mundo da prevenção e o mundo da repressão. O mundo de perceber a causa do jovem e o mundo de responsabilizar o jovem, porque o jovem cometeu um delito, tem de ser responsabilizado. E sabe que é este equilíbrio que é muito difícil. Em épocas de maior crise tendemos a ser mais securitários, em épocas de menor crise tendemos a estar mais disponíveis para a prevenção e pensamos que aí é importante salientar que a prevenção é sempre, mesmo em épocas de crise, a melhor muito mais em jovens, naturalmente. Muito mais em jovens, que são o futuro da nossa sociedade. E, portanto, há até aqui um interesse próprio da sociedade em proteger-se ela própria e em criar jovens integrados, dinâmicos. E estes centros? Como é que são estes centros? São tão pouco conhecidos? Estes centros são pouco conhecidos e são pequenos. E é engraçado... E como é que funcionam? Funcionam muito diferentes, são micro-organizações sociais. Desenvolvemos uma investigação no início deste ano muito presente, uma investigação etnográfica, dentro estivemos em centro educativo a acompanhar técnicos, e são, antes de mais, experiências de vida muito intensas, mesmo para os adultos. É necessário compreender que estes centros estão também no equilíbrio entre uma grande segurança, uma grande necessidade de ordem, de calma, de cuidado, porque são jovens muito que poderão ter aspectos de violência muito importantes. O que é que difere das prisões? Já agora, que é para nós percebermos... Estes centros claramente não são prisões, especialmente no seu objetivo. Estes centros têm como primeiro objetivo a reeducação destes jovens. E, portanto, o aspecto de segurança é um aspecto de segurança do próprio jovem e dos outros, porque são jovens violentos. Mas o principal foco não é o foco do castigo, da sanção, o principal foco é o foco da reeducação. E ajudar os jovens a encontrar defesas internas, psicológicas, próprias, de não passar ao ato. Nestes centros, e isso são experiências muito interessantes que vemos, é uma variedade diferente de técnicos, desde técnicos com formação em saúde mental, técnicos com formação em artes, as mais diversas proveniências e que, de facto, têm trabalham de uma forma multidisciplinar?
trabalham de uma forma, acima de tudo, muito disciplinada, multidisciplinar e disciplinada. E o objetivo é sempre ali o foco no jovem, porque é um trabalho que tem que ser feito de adulto para o jovem, em relação um a um. São centros onde não há a tendência que temos nas outras organizações juvenis, ter regras do grupo, são algo muito individual, um tratamento jovem a jovem, e os jovens sabem que têm limitação, por vezes, de liberdade. Dependendo da medida, podem ter diferentes modos de vida no centro, mas no modo mais drástico, chamemos-lhe assim, o jovem sabe que não tem a liberdade de fazer o que lhe apetece, não tem a liberdade de sair, tem de cumprir o que é dito, tem horários muito estritos, tem tarefas muito estritas, e é uma reeducação especialmente para o autocontrole. O que está aqui em causa é a interiorização da regra, a interiorização do valor moral e a capacidade, porque os jovens têm valores, os jovens sabem, de ser capazes de não passar ao ato. E aqui o grande desafio... E os nossos centros são bons? 0 a 10, quanto é que lhes dava? Olha, nós não estivemos em todos os centros, mas eu diria que os adultos que trabalham nestes centros, de 0 a 10, em heroicidade, estão claramente no 8, porque é um trabalho humanamente muito exigente, é um trabalho muito desgastante, é um trabalho de conflito, não é conflito, é de tensão permanente, de tentar ajudar o jovem a ultrapassar a sua carapaça, a controlar-se, a perceber que não pode ser, a negação, o não, é algo que se discute muito hoje em dia. Pois o não ou começa na terra-idade ou um pouco mais tarde pior, não é? O não agora, o só mais tarde, e isso é um desafio enorme para estes jovens. Tem uma experiência muito interessante, que é essa onde também andamos a estudar, que é a cogestão de centros educativos. E, portanto, em Portugal, 2 centros são geridos por uma entidade não lucrativa espanhola, que por concurso foi atribuída à gestão. E, portanto, temos o Estado e o privado no mesmo centro. Qual é o benefício dessa sociedade não lucrativa co-gerir nos nossos centros? O benefício é esta sociedade, é uma fundação que existe para isto, fazem gestão de centros em Espanha, e tem cerca de 40 centros em Espanha, e é uma experiência que se está a tentar em Portugal de perceber se esta gestão privada, porque ao nível da gestão é mais flexível, do recrutamento dos recursos humanos, de arranjar os centros, mas sempre com a presença dos diretores, e portanto os diretores do centro são funcionários da Direção-Geral de Reinserção Social, apenas os técnicos e os coordenadores são desta entidade. E portanto temos aqui este equilíbrio entre uma supervisão privada e uma supervisão pública e execução privada. Para já, e aquilo que vem da nossa investigação, a experiência está a correr bem, estão ambos os lados a aprender. Uma das grandes vantagens desta parceria público-privado mista é a transferência de know-how dos privados para os públicos e dos públicos para os privados, porque no público também há muito saber acumulado, e pensamos que é desta parceria, para já nos parece um caminho interessante, um caminho a estudar. Como lhe digo, não haver dados longitudinais do que se passa a seguir com os jovens é sempre um impedimento muito grande a um investigador dizer sim ou não, está certo ou errado. Para já, o que nos é dado a observar é uma experiência a acompanhar, e os atores estão satisfeitos e os jovens parece que estão a fazer caminhadas interessantes e diferentes do que se fazia habitualmente a Portugal. Em média, eles passam quanto tempo nestes centros? Olha, não temos a média, mas pode ser desde 6 meses a 2 anos, depende muito do delito em concreto, depende da medida que é aplicada pelos juízes. Mas não será isso, mas são épocas de grande sofrimento para os jovens. É evidente que são épocas de crescimento, mas também de sofrimento. É um ambiente novo, é um ambiente contentor, e para jovens habituados a passar ao ato, isto é uma dificuldade muito grande. Gostaria de deixar uma nota positiva, que isso é muito interessante, vemos os jovens que já passaram algum tempo em centro educativo e que entram na fase, e aí Portugal é muito bom, e até os espanhóis têm aprendido connosco, que é a fase da formação no próprio centro. Portanto, as crianças, os jovens no centro têm formação, têm aulas, têm formação profissional, e portanto, quando são medidas mais demoradas, podem sair certificados. E nesta investigação, um jovem dizia-nos a certa altura, com muita graça: estou cá há muito tempo, mas o meu sonho é ser motorista. Se houvesse possibilidade de tirar a carta de condução no centro, eu não me importava de ficar cá mais um ano. E é a construção de futuro. Estes centros, acima de tudo, têm de ser, e alguns deles são. E o sistema dá abertura para isso? O sistema está preparado para essa flexibilidade? Para tirar a carta de condução, não, porque são jovens, mas para tirar cursos profissionais, sim. E há cursos profissionais de cozinha, há cursos profissionais num dos centros que tem raparigas de cabeleireiro, e de facto isso é o que estes centros fazem, é dar esperança e dar futuro a estes jovens. Rodrigo Queiroz e Mel, foi um gosto conversar consigo sobre um tema que poucas vezes vem aos noticiários. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia. O Governo vai criar